A primeira pergunta que nós vamos responder diz respeito à sucessão. E é uma dúvida muito frequente. E a questão é: eu tenho direito à herança do meu sogro? E aí? Será que tem como eu herdar, eu receber o patrimônio deixado pelo pai, pela mãe do meu cônjuge? Então vamos lá. Para que a gente responda essa pergunta, primeiro eu preciso contextualizá-los dentro de uma área do direito de família, que é a área chamada das relações de parentesco. Quando a gente se casa ou constitui união estável com alguém, nós nos tornamos parentes dos parentes do nosso cônjuge ou do nosso companheiro. Então, olha que interessante. Aposto que vocês não sabiam que quando a gente se casa, os parentes do meu cônjuge se tornam meus parentes. É o chamado parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. E aí, uma questão muito interessante que a gente precisa esclarecer antes de responder a questão da herança é a seguinte: esse parentesco por afinidade, ele não gera direitos. Então, se o parentesco por afinidade não gera direitos, para que ele existe no nosso ordenamento jurídico? É um questionamento interessante. O parentesco por afinidade existe única e tão somente para fins dos chamados impedimentos matrimoniais. O que significa esses impedimentos matrimoniais? Significa que determinadas pessoas, segundo o nosso ordenamento jurídico, não podem se casar. Então, por exemplo, pai com filho, irmão com irmão, um avô com neto. Então, esses impedimentos matrimoniais se direcionam justamente a impedir, né, a vedar o casamento entre determinadas pessoas em razão da relação próxima de parentesco que existe entre essas pessoas, por uma questão tanto de ordem moral, dos costumes da nossa sociedade, quanto também por uma questão de risco, né, de desenvolvimento de doenças que tem a ver com essa proximidade sanguínea, com essa confusão de sangue. Portanto, se esse parentesco por afinidade se destina apenas e tão somente a estabelecer, né, um impedimento entre o casamento, né, para o casamento e para a união estável entre essas pessoas, significa que ele não gera outros direitos. Portanto, né, não conduz aí a possibilidade de que haja essa participação na sucessão. Então, né, respondendo a pergunta, caso o meu sogro venha a falecer, mesmo que eu seja a única pessoa ainda existente viva naquela família, eu não terei direito a receber aquela herança, exceto se ele fizer um testamento me beneficiando. Mas aí se trata de disposição de última vontade, ou seja, a própria pessoa, o próprio sogro, né, através de um negócio jurídico chamado testamento, né, podemos falar sobre ele em outras lives, se foi interessante para vocês em outros vídeos. Através desse testamento, ele decidiu dispor de parte do patrimônio, da totalidade do patrimônio para mim enquanto nora. Se não houver testamento, pela disposição legal, serão chamados a suceder, pessoal, apenas os parentes consanguíneos. Quem são nossos parentes consanguíneos? Aqueles que possuem laço de sangue, né? Aquelas pessoas que são ligadas por um vínculo sanguíneo. Esse parentesco consanguíneo, ele existe tanto na linha reta, que são nossos descendentes, nossos ascendentes e nossos parentes colaterais, né? Esse parentesco na linha consanguíneo, na linha colateral, vai até o 4º grau. O parentesco na linha reta, tanto os nossos descendentes quanto ascendentes, não existe limitação de grau. Então, o parentesco consanguíneo gera direito sucessório? Sim. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, infinitamente. Pais, avós, bisavós, tataravós, infinitamente. E os colaterais até o 4º grau. Quem são esses colaterais? Né? Nossos irmãos são colaterais de 2º grau, nossos tios e sobrinhos, que são nossos colaterais de 3º grau, e nossos primos, que são nossos colaterais de 4º grau, juntamente com nossos tios, avós e sobrinhos netos. Esses são nossos parentes consanguíneos. Além do parentesco consanguíneo, né, dos parentes consanguíneos, também serão chamados à sucessão os
parentes ligados, né, pelo que a gente chama de vínculo civil, parentesco civil. Né? Esse parentesco civil se origina a partir do quê? O parentesco civil se estabelece a partir da adoção. Então, a partir do momento em que eu adoto, existe um vínculo de parentesco, não é consanguíneo, é civil, tem direito sucessório? Tem. Quando a gente fala também de parentesco civil, engloba a chamada filiação socioafetiva, é um tema muito interessante que a gente pode trabalhar também aí dentro da perspectiva das dúvidas que vocês tiverem sobre o tema, e também a chamada inseminação artificial heteróloga. É outra possibilidade de estabelecimento do parentesco civil. O que é essa inseminação artificial heteróloga? É quando um casal se submete a uma técnica de inseminação artificial valendo-se de um gameta de terceiro. Né? Então, vamos imaginar um casal, a mulher não tem óvulos, recorre a um banco, né, de óvulos, a um óvulo doado, faz a fertilização in vitro e implanta no útero dela. Aquela criança não vai ter um parentesco consanguíneo com aquela mulher, mas vai ter um parentesco civil, tá? Resultante do quê? De uma inseminação artificial heteróloga. Então, fechando aí a nossa primeira pergunta, tenho direito à herança do meu sogro? Resposta: não, porque o sogro, apesar de ser meu parente por afinidade, né, esse parentesco não gera direitos, nem direito a alimentos, nem direito sucessório, nem direito previdenciário, gera apenas impedimento para o casamento. Tá? E aí, só para a gente esclarecer um ponto também interessante, esse parentesco na linha reta, esse parentesco por afinidade na linha reta, que eu tenho com os parentes do meu cônjuge, do meu companheiro, tanto com os descendentes dele como com os ascendentes, ele nunca termina, nem com a morte e nem com o divórcio. Portanto, no nosso ordenamento, não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Sogro, sogra, enteado, enteada é para sempre. Né? Então, tem gente aí que já foi casado 1, 2, 3 vezes, tem uma verdadeira coleção de sogra, né? Ou de sogro também. Então, essa foi a nossa primeira pergunta, a nossa primeira dúvida. E agora, nós passaremos para a segunda pergunta. Mas antes disso, queria pedir para vocês para não deixarem de curtir, né, esse vídeo, deixe seu like aí pra gente, se você gosta desse conteúdo, se te interessa, né, se você quer, né, realmente continuar a tirar suas dúvidas, a participar conosco, né, esse esclarecimento tão importante sobre o direito de família, que é um direito que assiste a todos nós, né, dentro do nosso contexto familiar. Se inscreva no canal, estarei aqui todas as sextas-feiras, às 11 horas, respondendo a sua dúvida. Se você já tiver, né, algum questionamento a fazer, tem um formulário aqui embaixo, vocês podem já preencher e deixar aí a sua dúvida, o seu problema, né, que eu vou tentar aí te auxiliar. A nossa segunda pergunta se refere, né, agora saindo um pouco aí do âmbito do direito das sucessões e indo especificamente para o direito de família, a partilha de imóvel financiado.